novamente, tá, o convite da Liga, da Luiz e da Natália, tá? Acho muito importante a gente estar tratando desses temas, tá certo? Da psiquiatria como um todo, ainda mais no mês de setembro, tá certo? Eu vou falar desse tema, né, do manejo da agitação psicomotora, e aqui está um pouco da minha formação, né? Então, até não estranho um pouco do meu sotaque, porque eu sou do Nordeste, do meio do Nordeste. Recentemente que eu vim para cá fazer psiquiatria e estou morando aqui em São Paulo. Então, um pouquinho da agenda, o que, que a gente vai discutir, né, hoje? A gente vai falar um pouco do conceito, o que, que é a agitação psicomotora e os objetivos desse manejo, né? As causas, alguns diagnósticos, como que a gente avalia, aborda e as formas da gente manejar, né? Ou pela contenção mecânica ou pela contenção medicamentosa, que é também conhecida pela contenção química. Então, assim, alguns livros, eles definem a agitação psicomotora como esse estado de agitação psíquica e física, né, que pode evoluir ou não com uma inquietação, uma movimentação excessiva, e essa reatividade aumentada a estímulos externos, e pode vir ou não com agressividade verbal ou física. E o paciente está desconfortável, né? Ou seja, o paciente agitado, né, pela definição aqui, nem sempre ele vai estar agressivo, tá? Então, já cai um pouco, assim, de alguns mitos, né, que eu vou falar um pouco mais na frente, né, de que o paciente, muitas vezes, agitado é um paciente um pouco agressivo, mas nem sempre isso tá junto. O paciente agitado, ele pode ser agressivo, mas nem sempre isso acontece. Os pacientes, eles podem se queixar de nervosismo, inquietação e irritabilidade, e a agitação é uma coisa muito interessante, porque enquanto ele pode estar agitado aqui, agora, né, e daqui 5, 10 minutos, meia hora, ele já pode estar calmo, tranquilo, mais de boa, vamos dizer assim. Ou seja, isso pode se modificar rapidamente ao longo do tempo. Boa parte das vezes, né, assim, como eu trabalho no pronto-socorro, o hospital que eu trabalho, ele é um hospital geral, então tem vários, lá tem clínico, lá tem pediatra, tem cirurgião, ortopedista, tem um psiquiatra, tem neurocirurgião, então, quando o paciente muitas vezes chega até para mim, na urgência, né, que ele está agitado, ele muitas vezes já até cessou a agitação, né, então, não porque ele já esteja contido ou fizeram alguma coisa, algum remédio, mas porque já melhorou, né, por conta desse curso muitas vezes flutuante, né. Então, assim, quando muitas vezes chega o paciente para você e a família fala que ele está agitado, né, ou o pessoal do SAMU, ou, vez ou outra, chega o pessoal até da polícia, né, lá no hospital, não desacreditar a informação de que realmente ele estava agitado, tá? Só porque ele está ali na sua frente, ele está sentado como todo outro paciente, tá bom? Os objetivos, o principal, acho que é o objetivo de você saber manejar esses pacientes que estão mais agitados, é para reduzir esse sofrimento do paciente, né, ou psicológico ou físico, né, assim, de alguma maneira, né, sempre acontece alguma coisa para o paciente estar daquele jeito agitado, ou tem alguma doença, ou aconteceu alguma coisa, né? Então, que faz com que ele esteja ali naquele estado psíquico, físico de maior excitabilidade. Um dos outros objetivos é reduzir esse risco tanto para terceiros, né, ou seja, o médico, a equipe de saúde, né, e também para o paciente, né. O objetivo, né, desse manejo da agitação psicomotora é também ajudar o paciente a manejar suas emoções e seu comportamento, né, e fazer com que ele readquira o seu controle sobre o seu próprio comportamento, tá? E, além disso, também evitar danos ao paciente, né, muitas vezes evitando iatrogenia, prescrevendo medicamentos seguros e monitorizando a saúde dele, tá? Então, assim, quando chegou o paciente agitado, né, na emergência, você que é responsável por ele, né, você como médico, você que é responsável por ele e por outros, tá certo? É meio complicado isso, mas, assim, assim, muitas vezes a gente vê que quando a gente tá no hospital, no ambiente hospitalar, muitas vezes você vê que ninguém se responsabiliza por ele, mas, assim, a equipe de saúde como um todo é responsável pelo paciente, tá? Como qualquer outros.
Falando agora um pouquinho das causas, né? E pensando nas causas, você vai abrir um pouco desses diagnóstico diferencial, né? Boa parte das causas de agitação psicomotora na urgência pode ser resumida aqui nessa tabela, né? Então, assim, alguns pacientes eles podem estar intoxicados por drogas, né? Quando você fala de drogas, você fala de todas as drogas, né? Tanto as lícitas quanto as ilícitas. Então, você é álcool, maconha, cocaína, crack, estimulantes, né? Drogas de abuso, né? Tipo opioide, benzodiazepínico também pode dar, pode ser uma causa de agitação psicomotora e esteroides. Pensar, por exemplo, em delirium, né, assim, para a gente falar um pouco de delirium, teria que ser outra aula, mas delirium, você pensa sempre em pacientes mais idosos, tá? Que aí já vai abrir um outro leque para um monte de outras causas, tá certo? Você também, uma outra causa, que aí vai, pacientes mais idosos, acima de 60 anos, são as síndromes demenciais. Pensar também em lesões no sistema nervoso central, TCE, hemorragia, mioencefalite e epilepsia. Transtornos psiquiátricos como um todo, boa parte dos transtornos psiquiátricos podem ser causas de agitação psicomotora, então esquizofrenia, TAB significa transtorno afetivo bipolar, tá? Tanto na fase de manhã como muitas vezes na fase de depressão pode ter pacientes de agitação psicomotora. Pacientes com retardo mental, transtorno de personalidade, TOD significa transtorno de oposição desafiador, acontece mais em crianças, adolescentes, crise de ansiedade, ataque de pânico, algumas dores também podem deixar o paciente mais agitado. Pensar sempre em distúrbios hidroletolíticos, né, como hipoglicemia é uma delas, hiperglicemia é uma delas também, e pensar também em distúrbio de sódio, cálcio, potássio, magnésio. Sempre pensar em infecções em outros sistemas, como infecção do trato urinário, pneumonia, principalmente infecção do trato urinário, né, em pacientes idosos, né, muitas vezes pacientes idosos, até pacientes idosos que estejam demenciados, eles têm uma dificuldade de elaborar, né, de falar o que está acontecendo e as queixas dele. Então, sempre pensar em infecção de urina, né, em idosos que chegam mais agitados. Hipóxia, algumas hipovitaminoses também pode causar, né, agitação psicomotora, como a vitamina B12, tiamina, que é a vitamina B1. Abstinência de álcool, né, e outras drogas também pode deixar o paciente mais agitado, tá? E essa reação aguda ao estresse, eu coloquei aqui, como, sei lá, assim, quando você pensa, por exemplo, com alguém recebeu uma notícia de alguma coisa, ou alguém faleceu, ou a própria pessoa perdeu o emprego, isso pode também deixar um pouco a pessoa mais agitada, né? E assim, a agitação psicomotora não é um diagnóstico, né? É um sintoma inespecífico, né? Que ela faz parte de um grupo vasto de doenças que podem ser clínicas e ou psiquiátricas. Eu coloquei essa parte aqui, né? Porque assim, para de certa forma, sempre ficar atento quando chegar um paciente psiquiátrico que está agitado, tá certo? Não é porque o paciente é psiquiátrico que ele está agitado que é uma via de mão única, ele está agitado por conta da esquizofrenia. Não, pensar também que o paciente que tem esquizofrenia, por exemplo, está agitado, ele também pode estar com sódio baixo, ele pode estar também hipoglicêmico, pode ter feito uso de drogas. Então, você também pode ter condições clínicas, né, no paciente psiquiátrico, certo? Então, sempre tem em mente que dessas possíveis causas de comportamento mais agitado, né, e uma coisa não exclui a outra. Não é porque o paciente ele tem esquizofrenia que ele não vai sofrer, não vai ter uma condição clínica ali na hora, tá? Que vai deixar ele mais agitado. Então, sempre ficar atento quanto a isso. O diagnóstico você vai guiar sempre pela anamnese, exame físico, né? Muitas vezes você vai ter que fazer um exame neurológico ali, não aquele exame neurológico todo que demora às vezes 1 hora, 2 horas, fazer, mas uma coisa bem mais focada, né, para a queixa do paciente, um exame psíquico, né? Principalmente avaliando o nível de consciência, a atenção do paciente, né? E deixa eu ver o que mais. E também alterações, como que eu posso falar? Alterações na sensopercepção, como principalmente delírios e alucinações, tá certo? E aí, a partir dessa suspeita, né, pela anamnese do exame físico, que você vai guiar esses exames complementares, né? Muitas vezes é difícil, né, tanto pela anamnese quanto pelo exame físico, você faz tudo bonitinho,
você definir já uma causa então, e guiar, né, assim, o pedido de exames complementares. E muitas vezes você vai ter que pedir um monte de coisa para tentar ir descartando. Sempre pensar, assim, que se os sintomas for de início agudo, subagudo, tiver alucinações visuais, além da presença de rebaixamento de nível de consciência, isso chama muita atenção, tá certo? Para sugerir causas orgânicas, né? Síndromes mentais orgânicas e delírio 1. Ou seja, chegou esse sábado do plantão sábado de noite nesse hospital, chegou um paciente lá que nunca tinha passado no psiquiatra, né? E aí, assim, a enfermagem, né, tem uma triagem lá, só pelo fato do paciente estar agitado, já se atribui que acha que é uma coisa da um paciente da psiquiatria. E aí você vai conversar com a mãe, né? Aí você fala, não, doutor, ontem ele estava bonzinho. Ontem ele estava bonzinho, hoje que começou tudo, né? E o paciente está lá na maca, agitado, bem confrontativo com a equipe, agitado, né? Ameaçando, né? Ameaçando até os policiais, de que vai matar os policiais. Então, você tem que ficar atento, né? Assim, principalmente na evolução, né? Dos sintomas. Acho que é uma pergunta primordial na anamnese do paciente, perguntar quando que começou isso tudo. Ah, foi hoje? Ah, foi ontem? Ah, tem uma semana? Tem um mês? Ah, ele está assim há quanto tempo? Né? E sempre é necessário excluir essas condições médicas gerais para que se avente a hipótese de transtorno psiquiátrico. Isso vale principalmente para pacientes que não têm história psiquiátrica. Então, assim, paciente que não faz acompanhamento em UBS, não faz acompanhamento em CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, não passa psiquiatra ambulatorial, sempre importante você explicar causas médicas gerais, né? Sempre pensar em causas orgânicas primeiro, antes de você atribuir isso como um transtorno psiquiátrico, tá certo? Porque isso vai mudar a conduta, tá bom? E aqui está mais uma tabelinha, tá certo, das principais causas de alteração, de comportamento violento e agitação psicomotora, tá? Tem até essa regra mnemônica, tá, que eu tirei do UpToDate, que é o Find Me, que significa o F de funcional, functional, né, que é causa psiquiátrica, causa infecciosa, neurológica, drogas e endócrino-metabólicas. Então, com esses 6, né, principais grandes grupos assim de causas, você vai direcionando seu raciocínio, tá na hora de você ir fazendo a anamnese com o paciente e guiando seu exame físico, tá? Ou seja, as causas toxicológicas, né, drogas, né, então, se no hospital que você trabalha, né, tem muito hospital que não tem exame toxicológico, né, screening, né, então, sempre ir perguntando para o paciente se ele fez uso de alguma droga, e tem que perguntar mesmo, tá certo? Mesmo que às vezes isso seja alguma coisa um pouco desconfortável, tá? É preciso você perguntar se ele fez uso de álcool, ou usou alguma outra droga, tá bom? Se usou algum remédio, e pensar nas causas metabólicas, principalmente hipoglicemia, hipóxia, causas neurológicas que levam à agitação psicomotora, né, stroke, que é AVC, lesões cerebrais, como hemorragia, tumores, infecções do sistema nervoso central, né, que é meningoencefalite, epilepsia e as síndromes demenciais. Outras causas médicas que aí eu vejo um pouco mais, que é mais raro, né, hipertiroidismo, AIDS, e as causas psiquiátricas, tá bom? E aí, como é que você vai avaliar o paciente, né? Antes de tudo, né, antes de você chegar ali na sala, né, antes de você, até na hora que você já está olhando ali o paciente, né, veja se ele está sentado, está em maca, se ele está contido, com quem ele está, né, se tem, se ele está se ele tá com um ferimento, se ele está com autocuidado um pouco mais prejudicado, um pouco mais sujo, né? Então, já antes de ele entrar na sua sala de atendimento, é importante que você faça essa ectoscopia toda, tá bom? Que esses dados você já vai juntando, né, e guardando ali para criar algumas hipóteses, tá certo? Além de coletar as informações do paciente, você também precisa, muitas vezes não, acho que eu vou dizer sempre, né, coletar com acompanhante, tá? Ou com o SAMU, ou com a PM. Como eu falei, né, assim, como eu faço plantão dentro do ambiente hospitalar, né, então, acho que 99% das vezes o paciente já chega menos agitado, vamos dizer assim. Mas só que você não deve negligenciar ou achar que o paciente não estava daquela situação, tá? Porque o SAMU foi o SAMU que falou, ou porque foi a polícia que falou, tá?
Porque o que acontece? Geralmente o paciente ele fica agitado, mas em casa, né, a família não consegue dar conta, ou a família até muitas vezes pode ter sido o gatilho da agitação, né, algum desentendimento entre familiares, alguma coisa. E o que acontece? Que alguém, ou o vizinho, né, chama a polícia às vezes até já leva o paciente, muitas vezes sem o SAMU, ou aciona o SAMU e o SAMU traz o paciente, tá? Então, eles aqui estão ali na cena e vão dizer algumas informações que muitas vezes você não, ou o acompanhante ou o paciente não vão saber muito bem informar. Então, por exemplo, esse paciente que chegou para mim com a mãe, né, o técnico, o socorrista do SAMU falou que foram necessários 6 policiais para conter o paciente. Então, assim, só por isso eu já percebo, por essa informação, eu já vi que o rapaz estava um pouco bem mais agitado em casa, e que foi difícil, tá certo? Trazê-lo para a urgência, tá? Então, sempre é muito bom tirar essas informações com quem ele chega. E assim, na cronologia dos dados, você sempre pergunta o primeiro, por que você está aqui? O que foi que aconteceu para você estar aqui? Né? Então, pergunta o motivo dele ter sido trazido para o hospital. Você precisa também fazer uma compreensão e avaliar o contexto em que ele estava. Né? Então, esse paciente que chegou para mim, né, bem agitado, ele falou que, na verdade, inicialmente ele não falou nada, porque ele não queria papo comigo. E aí, mas depois ele falou que ele estava com amigos, estava bebendo, né? Então, você precisa saber onde que ele estava, com quem que ele estava, que muitas vezes pode ajudar, tá bom? E aí é que você vai perguntar se ele tem alguma doença, se ele faz uso de algum medicamento, se ele já faz acompanhamento com algum médico, tá certo? E abrangendo as possíveis hipóteses e as causas dele estar agitado, tá? Sempre, de novo, né? Vocês estão vendo que eu estou sempre focando nessa possibilidade de comportamento ser devido a uma condição médica geral. Então, excluir essa possibilidade. Né? Avaliar e tratar quadros que exigem intervenção imediata. Ou seja, tem alguns quadros, por exemplo, hipoglicemia, né? Você tem que avaliar rápido e tratar rápido, né? Porque, além de estar um quadro de agitação psicomotora, né? Pode, por exemplo, sei lá, a hipoglicemia é uma das causas de crise convulsiva. Então, você não vai esperar o paciente ter uma convulsão para você chegar e repor ali a glicemia. Determinar se o paciente se encontra intoxicado ou em abstinência de uma substância psicoativa. Então, chegou agitado, você tem que fazer essas perguntas e avaliar também a história de uso de drogas ou abstinência de droga, tá bom? Álcool e outras drogas ilícitas, e uso de medicações. São coisas, assim, que sempre tem que estar na anamnese, sempre na cabeça de quem está examinado, tá? Eu coloquei isso aqui, né, essa mãozinha, para lembrar que, tipo, o paciente está na mão da gente, tá certo? Então, assim, sempre pensar, né, assim, como é que eu posso dizer, em avaliar o paciente, né, como um todo. Então, e sempre avaliar essas funções vitais do paciente. Então, se precisa ver frequência cardíaca, precisa ver frequência respiratória, saturação de oxigênio, pressão, temperatura, glicemia capilar, né? Alguns locais chamam destro, lá no Nordeste a gente chamava HGT, e perguntar de dor. Acho bastante importante perguntar de dor, né? Dor de cabeça, dor no peito, dor abdominal, dor para urinar. Acho que faz parte da investigação, da avaliação do paciente. Então, esses sinais vitais são primordiais e devem ser aferidos e anotados em prontuário, porque isso faz muita diferença, tá bom? E assim, não vamos achando, por exemplo, foi um técnico de enfermagem que falou para mim um dia desse, né? Eu pedi para ele aferir a pressão do paciente, né? Ele falou, não, doutor, não pode aferir não, porque vai dar alterado, né? Então, eu acho que não é desse jeito, tá bom? Assim, que as coisas deu alterado, então que bom que deu alterado, né? Vamos investigar por que está alterado, né? Será se é a agitação que ele está alterando ou tem outra coisa? Então, sempre ficar atento, tá? E é por isso que muitas vezes, né, eu ando com meu oxímetro, eu ando com um aparelhozinho de pressão desses eletrônicos, né? Então, assim, porque muitas vezes a equipe como um todo, né, às vezes falha nessa avaliação inicial do paciente. Então, para não pedir para ninguém, eu mesmo faço. E assim, antes de você, então, você está lá na sua salinha, né? Chegou esse paciente, então você primeiro tem que avaliar esse risco, o risco de agressividade física na situação, né? A fim de você se proteger e proteger o paciente, né? E proteger a equipe também, todo mundo que está ali, tá? Então, assim, alguns sinais sugerem algum risco, né? Mais aumentado, como ele começar
a agressividade verbal, ou com o acompanhante, né, ou com o policial, ou com a equipe do SAMU, ele começa a cerrar punhos e dentes, começa a ficar um pouco mais movimentar de um lado para o outro, fica um pouco mais inquieto, né, ele começa a se aproximar de você, começa a se inclinar e começa a falar mais alto. Esses são alguns sinais que podem estar, que podem mais para frente eu vou falar, mas assim, que está mudando o nível de agitação do paciente, tá bom? Então, sempre fica atento nesses sinais. História pregressa de violência, uso de drogas e o sexo masculino são alguns fatores que podem aumentar esse risco de agressividade. Então, sempre perguntar, às vezes, mais um pouco reservado para o acompanhante, né? Olha, já agrediu alguém, já teve a história, assim, de ter agredido alguém, tá? Alguns outros sinais de alerta, né? A expressão mais facial mais tensa, irritada, o paciente ele está bem tenso, começa a andar para um lado para o outro, está bem descontente, né? Ele já está descontente por estar ali no pronto-socorro, né? Então, muitas vezes ele já tá descontente, né? Tá com medo, tá demonstrando irritação, começa a olhar para você de uma cara assim, mais de diferente, né? Começa a prolongar esse contato visual, começa a aumentar o tom de voz, começa a ficar bem mais inquieto, né? E aí ele começa a ameaçar, né? Ah, se não me tirar daqui, ah, se não fizer tal coisa, ah, se eu não for embora agora. São coisas que são sinais de alerta o paciente ele está ficando mais agitado, tá bom? Muitas vezes o paciente bate com a mão na mesa, tá? E aí muitas vezes ele pode até levantar da cadeira durante a consulta, né? Então são coisas que são sinais que você tem que ficar em alerta para que a situação está ficando um pouco mais agitada, tá? E assim, apesar disso tudo, é difícil, é complicado, tá? Quem está ali examinando esse tipo, o paciente, tá bom? Esse tipo de situação na urgência, deve sempre se manter calmo, utilizar um tom de voz suave e adotar uma postura de escuta. E evitar ao máximo julgar e provocar. Isso acontece realmente. Assim, você vê que, assim, às vezes tem médico que provoca o paciente, às vezes tem equipe de enfermagem que provoca o paciente, tem o policial que provoca o paciente, o SAMU. Então, isso deve ser, assim, abolido, tá? Porque não é a atitude mais correta de se fazer e só vai, muitas vezes, agitar mais ainda o paciente, tá? É importante que, tipo, como é que eu posso dizer, né? Assim, é importante que você fique atento para a segurança da sua segurança, onde você vai examinar o paciente. Então, assim, você tem que ficar sempre perto de um local onde você próximo a alguma saída, né? Como se fosse uma rota de fuga. Se você achar necessário, você pode deixar a porta aberta, né? Assim, eu sei que tem a questão do sigilo médico, mas muitas vezes, assim, não tem como você examinar um paciente. Você está lá no consultório, lá dos fundos, é só você, o paciente, a mãe do paciente, que muitas vezes é uma idosinha, né? Que é bem frágil e, assim, não tem como, né? Então, você vai ter que deixar a porta aberta, muitas vezes você vai ter que chamar alguém, né? Aqui em São Paulo tem muita equipe de segurança dentro dos hospitais, né? Então, ó, fica aqui comigo, ó, fica aqui comigo não, fica aqui na porta, tá certo? Ou então você chama alguém da enfermagem, tá? Para que realmente você pense na sua segurança e na segurança de todo mundo, tá bom? Evitar ambientes com vidro, janela ou objetos cortantes também na sala, tá? E assim, pode ser também útil, né, você obter o máximo de informações sobre o caso antes do momento do exame, tá bom? Isso pode ajudar também a você já ir formulando algumas hipóteses e se preparando para de que maneira você vai abordar o paciente. Aqui, eu sei que ficou muito grande, né, mas assim, depois eu posso passar os slides, tá certo? Porque eu acho importante, tá? Porque assim, existe diversos níveis de agitação. Então, assim, quando alguém chega para você, doutor, o paciente está agitado, isso é muito, assim, inespecífico e é um pouco geral, tá? Então, assim, agitado como, né? Então, tem níveis de agitação, tá? Nesse nível, aqui, essas são algumas técnicas, né, de atenuação, que do inglês é de-escalation, foi traduzido como atenuação. Então, dependendo do nível de agitação do paciente, é que você vai utilizar algumas técnicas. Aqui, o nível 1 é o nível mais baixo, vamos dizer assim, e o nível 3 é o nível mais alto, tá? Então, assim, nível 1, o paciente começa a andar de um lado para o outro, tá um pouco mais inquieto, tá falando bem mais alto, muitas vezes ele até está chorando, tá? E o que você vai fazer? Você vai ter uma atitude, assim, uma postura de mais empática, de suportiva, de escutar. Muitas vezes,
Só de você estar ali falando, deixa o paciente falar, né? Ah, mas a consulta vai demorar, ah, mas aí tem 50 pacientes para eu atender ali na urgência, não interessa. Você vai ter que deixar, você está atendendo aquele paciente, você vai deixar ele falar, e aí você vai começar a perguntar, vai tentar compreender, tá certo? Sempre perguntando, fazendo perguntas abertas, no sentido assim de não induzir, né? Então, assim, o que foi que aconteceu? Conta para mim, né? Como que isso aconteceu? Sempre o como, né? No começo das perguntas é um ótimo, sei lá, é uma ótima forma de você abrir a pergunta, né? Como é que isso tudo começou? Conta para mim, tô querendo saber, tô querendo te ajudar, tô aqui para te ajudar, você pode confiar em mim, sou médico, tá bom? Fala para mim, tô aqui para te escutar, tá? Reduzir alguns estímulos, né? Então, assim, e muitas vezes esses estímulos são até algumas pessoas, tá certo? Então, assim, às vezes o paciente que está agitado, ele está psicótico, né? Vamos dizer assim, e aí a psicose dele, né, envolve a socorrista do SAMU que conteve ele, né? Então, essa socorrista vai ter que ficar um pouco mais longe, né? Porque senão ele vai começar a ficar um pouco mais agitado e vai manter essa agitação. Né? Às vezes é a mãe, né? Então, a mãe depois você vai ter que atender um ou outro sozinho, tá? E sempre, assim, mesmo, né, sempre, independente do nível de agitação, né, assim, a conduta até minha que eu sempre gosto de oferecer a medicação e perguntar o que o paciente quer tomar, né, então eu sempre oferecer a medicação, né, e não na atitude, assim, de impor, né, então, assim, então você está agitado, você vai ter que tomar uma injeção, não, ou então, sabe, você vai ter que tomar esse remédio, por quê? Porque eu quero, não é assim, né, então você tem que conversar com o paciente para muitas vezes mais para frente vocês vão ver, né, para que ele se sinta que a opinião dele esteja sendo levada em conta. Isso ajuda bastante, né, a ele tipo diminuir a agitação dele, tá bom? No nível 2, o paciente, além de estar gritando, ele está começando a ser mais sarcástico, tá beligerante, ele começa a ser intimidador, né, começa a ameaçar, né, e assim, ele começa a se movimentar de um lado para o outro e sem motivo nenhum, né, despropositados, né, e aí você começa a ficar um pouco mais em alerta, né, e aí você começa a delimitar o ambiente de atendimento, você isola a situação, começa a perguntar realmente sobre até as próprias, o que você está sentindo, conta para mim, o que está acontecendo, perguntar sobre o problema e estimular a racionalização, oferecer e negociar opções realistas, fazer perguntas abertas sobre as razões de irritação do paciente, tá bom? Sempre como eu falei, não induzindo, né? Sempre procurando tentar entender o que aconteceu, tá? Demonstrar preocupação e atenção junto ao paciente. Muitas vezes verbalizando mesmo, ó, tô aqui, tô com um médico, tá? Tô aqui, tô preocupado com você, tá? E tô aqui para te ajudar. Então, assim, são algumas das frases que eu mais utilizo para tentar melhorar essa agitação do paciente e muitas vezes funciona, tá bom? E aí, né, isso tudo, mesmo você fazendo isso tudo, pode não ser que não dê certo. E aí você começa a mobilizar a equipe. E se for necessário, né, assim, em casos mais raros, né, aí você vai ter que controlar o paciente fisicamente com a contenção mecânica, que eu vou falar um pouco mais para frente, tá? E esse nível 3 é quando ocorre o perda de controle por parte do paciente, aí precisa fazer alguma coisa, realmente você precisa intervir, né? E aí você vai imobilizar fisicamente o paciente e realizar a contenção mecânica e fazer uso de medicações, tá? E depois que o paciente se acalma, né, quando nesse nível 4, assim, você começa a restabelecer o vínculo terapêutico, né? Então, muitas vezes, acho que eu vou deixar para falar mais à frente, mas quando quando você faz um remédio para o paciente, você sempre, tipo, informa o paciente, tá bom? O que foi que aconteceu, por que de você ter feito isso, tá? Então, tipo, ó, como eu sou um pouco mais aberto, sempre falo assim, ó, isso está acontecendo não é para te punir, é para você, é para o seu bem, tá? Para te proteger, proteger as outras pessoas, tá bom? E daqui a pouco a gente conversa novamente, tá certo? Então, é mais ou menos algumas das abordagens que eu faço, e isso vai depender bastante do nível de agitação do paciente, tá? Ainda nessa parte da abordagem inicial, né? Você tem que ter respeito, né, ao espaço pessoal do paciente, né? Eu ia até mostrar um vídeo, né, que teve um médico, assim, amigo de um amigo meu, né,
que tinha um paciente, aí você imagina, o paciente ele estava algemado, né? Ele chegou no pronto-socorro algemado, tinha 3 policiais ao redor dele, né? E aí chegou o médico e o médico ficou bem perto dele. Tipo assim, eu acho que não tinha 50 centímetros, né? Então é o tipo de coisa que não se faz. O médico acabou até tomando uma cabeçada do paciente, né? Porque estava bem perto, né? E o paciente estava agitado. Eu não lembro da história, eu acho que o paciente tinha feito uso de alguma substância. Então você tem que manter uma distância, tá bom? E ter uma saída fácil, uma rota de fuga. Então, muitas vezes, né? Se vocês forem lá, assim, eu sei que vocês são do Rio, né? E o hospital que eu trabalho aqui em São Paulo, mas assim, tem muito hospital, principalmente que tem psiquiatra na urgência, né? Vocês vão ver que o consultório, a cadeira do médico, ele tá para a porta de saída, tá mais perto da porta de saída, que muda um pouco a configuração dos consultórios um pouco tradicionais. Então, é justamente para essa rota de fuga. O ideal, né, é você ter 2 portas, né? Então, vamos pensar num quadrado, né? O médico está numa ponta, vamos dizer assim, no lado desse quadrado, o paciente fica do lado, então tem que ter uma porta de saída para o médico e uma outra porta de saída para o paciente, né? O ideal é mais ou menos isso, mas não sendo possível, é importante ter pelo menos para o médico, tá? Não ser provocativo, tá? Tem que ficar relaxado. É difícil, muitas vezes até eu ainda assim fico um pouco mais tenso, né? Então, tenta ficar um pouco relaxado, respira fundo, faz uma postura corporal que não confronte o paciente e muitas vezes você não vai, precisa não olhar para ele porque ele pode se sentir intimidado, tá bom? Estabelecimento de contato visual com linguagem concisa e simples, né? Então, assim, assim, como eu atendo no SUS, então, né, então são pessoas bem simples e bem humildes, né? Então, você não vai falar, né, que o paciente está com agitação psicomotora, né? Então, muitas vezes o paciente não vai nem entender, ou a família não vai entender. Então, você tem que utilizar termos, assim, que são fáceis para as pessoas entenderem. Sempre identificar, né, essa questão de sentimento de desejo, né, perguntando o que ele está esperando, o que ele quer, né. Eu sempre gosto de perguntar para a família, para o acompanhante que vai ali, independente do nível de agitação, né, o que você quer que eu faça? Né, você quer que eu entenda? Você quer tomar um remédio? Quer um remédio como? É comprimido? Quer uma injeção? Então, eu sempre gosto de perguntar antes pro paciente, antes de tomar uma conduta, né? E se muitas vezes a conduta do paciente, o que o paciente quer que eu faça não é o que eu acho que deve ser feito, né? Eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito, porque a avaliação é médica e a conduta tem que ser médica, tá? Uma escuta cuidadosa, tá? Ouça com atenção o que o paciente está dizendo. E muitas vezes isso é legal, assim, depois de ouvir, você repete o que o paciente disse para melhorar, que você está atento, né, àquilo que ele está falando. Por exemplo, então você me falou que você está assim, porque por isso assim é assado. Então deixa eu ver se eu entendi. Aí você até pode falar um pouco assim, algumas coisas do tipo assim, então me corrija se eu estiver errado, né? Você está assim porque aconteceu tal coisa, então são coisas que faz com que o paciente se sinta melhor compreendido, tá? E isso, assim, isso tudo é para diminuir e não escalonar o nível de agitação de quem está ali de quem você está avaliando, tá? Esse concordar, ou concordar para discordar, né? Você pode concordar com algumas coisas que ele fala, tá? Você concorda de uma maneira, pode concordar de uma maneira geral, falando, por exemplo, sim, todos devem ser tratados com respeito. Esse paciente daqui, que eu estou dando como exemplo, que chegou aí no sábado de noite, ele estava falando para mim a seguinte coisa: eu estou aqui contido, rapaz, me tira daqui, isso aqui nem é animal, né? Nem animal, né, como é que ele falou? Nem para animal deve ser feito. Aí você fala: eu acho que realmente assim, todo mundo deve ser tratado com respeito, tá? Mas eu tô aqui, eu tô ruim, eu não tô me sentindo muito bem aqui desse jeito. Imagino, né? Acho que todo mundo que estaria no seu lugar deveria estar desconfortável igual a você. Então, são coisas que devem ser faladas que muitas vezes faz com que a pessoa que esteja ali contida ou agitada se sinta compreendida e se sinta, como é que eu posso dizer, acolhida, tá? Acho que a palavra é essa. Isso, assim, faz com que o paciente não agite. Se ele esteja um pouco mais agitado, ele diminui o nível de agitação dele, e isso facilita muito, assim, a abordagem, o que você vai fazer, né? Então, muitas vezes o paciente chega até um pouco mais agitado, só pela ali na abordagem, né, você não precisa nem muitas vezes fazer medicação intramuscular,
Às vezes você já pode, tipo, fazer uma medicação oral e isso já muda muita coisa, tá? Estabelecimento de limite claro, informar o paciente que violência ou ameaça não é tolerado, acho que isso aqui é legal também, então você tem que falar, ó, aqui a gente não é tolerado você ameaçar os outros, aqui a gente está trabalhando para te ajudar, para entender o que aconteceu, tá? Então, é preciso deixar claro para o paciente. Oferecer escolha e demonstra otimismo, os pacientes se sentem fortalecidos, né, como eu falei, né, então, tipo assim, você sempre tem perguntar e, tipo, quando você for tomar alguma conduta, né, sempre dê algumas opções, tá? Porque muitas vezes o paciente escolhe aquilo que você esteja tá pensando, então muitas vezes o paciente vai pensar que foi ele que está tomando a conduta, né? Mas é uma coisa legal porque fica uma coisa compartilhada, né? Não fica uma coisa impositiva, tá? E sempre manter esse diálogo coeso com o paciente e com a equipe. Evitar. Que coisas que você deve evitar? Mentir para o paciente. Você não deve falar, assim, a palavra acalme-se, né? Então, oh, se acalme, não, né? Você deve tentar sempre, como é que eu posso dizer, procurar um pouco entender, né? Perguntar para ele, ó, oh, rapaz, o que tá acontecendo? Me conta, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te entender, fala para mim o que você está sentindo, né? Há outras pessoas que estariam no seu lugar, né, aí nessa maca, contido, também acho que estariam desse jeito, né? Então, evitar também confrontar, discutir, não julgar o paciente, tá bom? E ameaça. Você, como médico, você não vai ameaçar o paciente, não é função sua. É muito menos ameaçar de chamar a polícia ou de chamar a segurança, né? Porque o paciente está agitado ou ele está ameaçando que vai bater em todo mundo se soltarem eles. Você não vai fazer isso, tá? Porque isso aqui, né, podem aumentar muito mais a raiva e a irritabilidade dele, tá? E, assim, se o paciente perceber que ele está sendo julgado, né, isso também pode aumentar, né, ele vai perceber que ele não está sendo levado a sério, tá bom? Mas, de novo, assim, para o paciente estar ali, né, para o paciente ser trazido, alguma coisa aconteceu, né? Então, sempre ficar com esse pensamento, ele não está ali à toa, tá? Agora, falando um pouco específico, assim, da contenção mecânica, né? Como é que eu posso introduzir aqui o que eu estou pensando? Mas, assim, é uma coisa muito chata você conter um paciente, né? É uma coisa bem traumática, eu acho, tanto para a equipe quanto para o paciente, mas muitas vezes não tem outro jeito, né? Vai ter que conter o paciente, muitas vezes o paciente já chega contido, tá no hospital, mas por conta desse risco iminente dele se agredir, dele fazer alguma coisa com ele, ou ele agredir outras pessoas, não tem outro jeito a não ser você restringir ele no leito, em uma maca, tá? A gente faz isso para proteger o paciente, a equipe de saúde e outras pessoas, tá? Não só a equipe médica, mas outros usuários que estão ali no hospital. Não deve ser utilizada como forma de punição ou por conveniência. Vamos conter o paciente porque 3 horas da manhã e todo mundo precisa descansar. Não, você não vai fazer esse tipo de coisa. E assim, muitas vezes, quando eu falo, quando a gente contém o paciente, eu gosto de falar, olha, a gente não está fazendo isso para te punir, a gente está fazendo isso para a sua segurança, pensando no seu bem, daqui a pouco a gente vai te tirar quando você ficar melhor, tá bom? Então, sempre informar isso ao paciente. E utilizada pelo menor tempo possível, né? Que a gente utiliza isso, né, para conseguir fazer algum tipo de outra intervenção, né? Geralmente a outra intervenção é o uso de medicação. E é necessário o treinamento da equipe e precisa de um protocolo, tá? Eu acho importante, o próprio hospital tem um protocolo de contenção mecânica. No hospital que a gente fez a residência, eu e a Natália, a gente é da mesma turma, o hospital tinha um protocolo de contenção, onde tinha o motivo da contenção, o médico assinava, o enfermeiro assinava, tinha os parâmetros, né, os sinais vitais que eram aferidos periodicamente, né, então, precisa desse protocolo, tá? E, ó, precisa também, outra coisa, né, como eu falei, comunicar ao paciente, né, o que se passa, e sempre assim, uma coisa não exclui a outra, não é porque você está contendo um paciente que você vai deixar de conversar com ele para fazer aquelas técnicas de atenuação, tá? E na contenção, mais para frente eu vou mostrar uma foto, são 5 pessoas, né, assim, parece muita gente, mas não é, tá? Porque fica uma pessoa para cada membro e uma pessoa protegendo a cabeça, tá bom? Mas as 5 pessoas são necessárias e é o ideal justamente para proteger todo mundo, as pessoas que estão contendo e também o paciente, tá bom? Porque todo mundo fica com um membro,
tá? E todo mundo protege a cabeça. Então, assim, o paciente, você imagina duas pessoas conter alguém, como que vai conter, né? Alguém pode se machucar, o paciente pode se machucar, e isso não é o ideal, né? O ideal é uma contenção que tem um sucesso, né? Quando você contém o paciente, ninguém se machucou, né? Isso que é o ideal. É, acho que o grande dilema na contenção mecânica que é feita em boa parte dos hospitais, principalmente os hospitais públicos, é porque eles são feitos assim de modo, com faixas assim que tipo que machuca, né? Então assim, você conter alguém com atadura realmente vai machucar, porque o paciente muitas vezes ele fica, como é que eu posso dizer? Ele fica confrontando a contenção, então ele fica se movimentando na contenção e aquela movimentação pode ferir ele, né? Então, o ideal é você feita com faixas específicas, que não comprima nenhum tipo de vaso, ou plexo nervoso. Já vi paciente que teve isso foi em outro hospital que eu estava dando plantão, que o paciente estava com lesão do plexo braquial, provavelmente por conta de uma contenção mal feita, tá? Então, isso assim, isso é gravíssimo, isso não é para acontecer, tá? Justamente porque na hora de conter o paciente, fizeram de uma maneira errada, tá? E assim, você evita também outras complicações, como rabdomiólise, úlcera de pressão e parestesias, né? E na hora de conter o paciente, você não deve, de maneira nenhuma, obstruir via aérea, tá bom? Porque senão o paciente vai ter uma parada respiratória, pode ficar hipóxia, então isso não é para acontecer. Quando você contém um paciente, ele deve ser levado para o leito, ele deve ficar em decúbito dorsal, tá certo? Eu já dei um plantão aqui que o paciente ele chegou pelo SAMU e ele estava ainda com metal, ou seja, estava com a barriga para baixo e ainda estava com os membros, assim, cheios, né? Então, uma coisa altamente grosseira, assim, um erro, assim, que você tira uma foto, assim, sei lá, alguém tira uma foto, é um absurdo, assim. Então, a maneira correta de você conter um paciente e deixar ele no leito é dentro do dorsal com a cabeça levemente elevada, tá bom? Para que isso facilite um pouco a respiração. E deve-se assegurar que a posição dos membros superiores permita um acesso venoso, tá? Monitorizar os sinais vitais e o comportamento do paciente, tá? Isso deve ser feito periodicamente, de acordo com o protocolo da unidade. Então, assim, você conteve o paciente, deixou ele no leito, não é para deixar ele largado lá, muito menos sem ninguém ver, tá? Então, assim, não é para deixar o paciente sozinho, desassistido, né? Você precisa garantir a hidratação dele, tá bom? E necessidades básicas dele, tá bom? Tipo urina, tipo defecação, tá? Então, assim, o paciente ficou contido, não é para deixar ele largado no fim do corredor, ou no quartinho onde ninguém veja, ou sei lá. Então, ele tem que ficar, se for possível, para ficar bem perto do consultório onde você esteja, ou bem perto, assim, em frente ao posto de enfermagem, tá? Porque o que pode acontecer? O paciente está lá contido, ele está indefeso, tá bom? Imagina se chega alguém fazendo alguma coisa com ele, como já teve algumas histórias aqui em São Paulo de que um paciente que estava contido e chegou um outro paciente e acabou machucando, tá? Então, assim, isso não deve ser, não deve acontecer, tá bom? E monitorizar sempre esses sinais vitais do paciente. Pressão, frequência cardíaca, saturação, tá? Garantir hidratação. Muitas vezes nem precisa de acesso para você hidratar o paciente. Muitas vezes o paciente já ficou um pouco mais calmo, você pode ir lá, pegar, dar um copo d'água para ele, tá bom? Então, são coisas que sempre devem ser feitas, tá? Considerar o uso de medicações, a medicação é para evitar a contenção prolongada. Então, o ideal é que a contenção, você faz já sabendo que uma hora tem que sair, tá bom? Então, não é para você conter o paciente, são 8 horas da manhã, o meu plantão começou às 7, eu só vou tirar ele às 4 horas da tarde. Não, você vai ter que ficar reavaliando o paciente, tá? Essa figura, né, eu tirei aqui do protocolo de contenção mecânica de Ribeirão Preto, é como deve ser feita, né? Então, tem uma técnica, né, assim, para você conter um paciente. O paciente é esse de camisa preta e os profissionais são esses de jaleco, né? Então, ó, você conta 5, ó, um para cada membro, um protegendo a cabeça, tá? Com essa mão esquerda aqui protegendo a cabeça e os outros nos membros, tá bom? Então, tem uma maneira correta, tá? E agora falando um pouquinho da contenção medicamentosa, né? A contenção medicamentosa é justamente para você reduzir esse tempo de agitação psicomotora e também da contenção mecânica, caso ela tenha sido feita, tá? Os medicamentos que a gente mais utiliza, né, são antipsicóticos, né? O mais feito é o Aldol, né, o haloperidol.
Risperidona a gente usa também, muitas vezes, por via oral, e a olanzapina, tá? A olanzapina em hospital público é difícil a gente encontrar, então vai ficar mais mesmo no haloperidol e na risperidona. Os benzodiazepínicos, né, a gente utiliza também bastante, principalmente midazolam, diazepam e lorazepam, tá? E a prometazina, que é o velho Fenergan, tá? Esses são os principais remédios que a gente utiliza, tá? E assim, você pode fazer por qualquer via, tá? Assim, uma contenção medicamentosa. A via, você quem vai escolher e você quem vai julgar, né, de acordo com o nível de agitação do paciente. Então, muitas vezes, o paciente, né, se ele está colaborativo, você vê que ele está, assim, agitado, mas não está tão agitado assim, não está confrontativo, tá? Então, assim, muitas vezes você não precisa fazer medicação intramuscular, né? Então, você faz uma medicação oral, o paciente aceita, né? E é menos traumático para o paciente, tá bom? Então, tem até alguns estudos que relatam nas algumas literaturas que o fato do paciente ser contido e ser medicado por via intramuscular é uma coisa bem traumática para eles. Então, se você puder evitar, né, a via intramuscular, é legal, é bom, é uma coisa que, tipo, terapêutica, vamos dizer assim, tá? Mas muitas vezes você não vai conseguir, né? Esse paciente, quando eu dou o exemplo, não teve outro jeito, eu tive que usar a via intramuscular mesmo, tá? A via intravenosa a gente não costuma utilizar muito na urgência, tá? Ela é muitas vezes reservada para mais para o ambiente de UTI. Por quê? Porque, assim, o antipsicótico, né, que a gente mais usa para esses casos de agitação psicomotora, que é o haloperidol, ele tem formulação via oral, e a ampola dele, ele pode ser feita tanto por via intramuscular quanto por via intravenosa. Acontece que por via intravenosa, né, ele tem um risco bem mais elevado de causar arritmia, né? Então, como a Natália falou, os antipsicóticos de maneira geral, eles podem causar alargamento do intervalo QT, né? E especificamente pode dar uma arritmia, aquela torsade de ponte. Eu não lembro mais como é o nome, mas pode dar essa arritmia e não ser uma coisa muito boa para o paciente, né? Então, a gente faz mais em ambiente de UTI, tá? Porque o paciente ele está monitorizado, tá bom? Aqui está mais ou menos um guideline, tá certo? Que eu tirei do UpToDate, tá bom? Que eu achei legal porque eu acho que ele aborda todas as situações que podem acontecer e a maneira que você deve atuar, né? Então, chegou o paciente agitado, né? Doutor, vem cá, tem um paciente agitado ali na sua porta. A primeira coisa que você vai fazer é verificar a segurança dele, do paciente, da equipe. Você vai utilizar aquelas técnicas de atenuação, tá? É, se for possível, você vai monitorizar o paciente, caso ele precise, vai colocar um cateter de O2, e, assim, ele coloca aqui, calcium policy, né, mas isso aqui no Brasil, não. Então, e aí você vai avaliar, eu preciso sedar ele rápido, né, eu preciso melhorar essa agitação dele muito rápido, né, se a resposta for sim, então você vai fazer uma contenção química, né? Caso o paciente esteja realmente muito agitado, um paciente muito violento, né? Aqui ele coloca algumas medicações que não estão disponíveis no Brasil. Eu coloquei aqui, ó. A maior parte dos hospitais não tem esse droperidol e as formulações IM e V do lorazepam, lazapina e prazidona. Então, o que vai sobrar mesmo é o aldol, né, o haloperidol, o midazolam ou a prometazina, tá? Ou apenas midazolam, para esses pacientes que estão muito agitados, tá certo? Então, muitas vezes já chegou contido no hospital, tá? E ainda pelo fato de estão contidos, eles ainda estão agitados, eles estão, eu esqueci a palavra, né? Mas eles estão se debatendo ali na contenção. Então, você precisa de uma rápida sedação para que ele não se machuque, né? A droga que é mais rápida, assim, que começa a fazer em poucos minutos, em menos de meia hora, 15 minutos, é o midazolam, tá? E aí você pode utilizar ele de IM, né? Tá? Com ou sem o haloperidol, tá? Eu geralmente uso com o haloperidol, tá? Porque eu acho que é mais efetivo. Mas pelo guideline você pode utilizar só o midazolam, tá? Pacientes que estão intoxicados, né, com alguma droga estimulante, né, ou você não sabe o porquê que ele está daquele jeito, né, eles colocam para você usar só o benzo, né,
ou o benzo, né, o midazolam com o haloperidol, tá? Ele coloca aqui nesse terceiro quadrinho, né, quando o paciente estiver intoxicado por álcool, né, você evita, né, midazolam ou outros benzodiazepínicos, tá bom? Porque muitas vezes pode sedar um pouco mais o paciente, causar mais ainda a depressão respiratória, tá? Então você usa só mais um antipsicótico, tá? Se o paciente está agitado e você tem a certeza de que o paciente está agitado, porque ele está esquizofrênico, porque ele é esquizofrênico que parou de tomar uma medicação, isso é bem comum. É um paciente que está em transtorno afetivo, que tem um transtorno afetivo bipolar, está na fase de mania, né? Então, assim, não é mais ou menos igual a outra aqui. Você vai utilizar um antipsicótico e pode utilizar um midazolam ou a prometazina, tá bom? E se o paciente estiver cooperativo, né, muitas vezes não precisa da via intramuscular, como eu falei. Você pode fazer alguma medicação por via oral, tá? Que geralmente eu gosto, você pode fazer risperidona, você pode fazer diazepam oral, você pode fazer um clonazepam oral, você pode fazer um haloperidol oral, tá certo? Então, vai depender muito de como o paciente tá? Mas sabe um que tipo muitas vezes você não é obrigado a fazer a via IM, você pode ter a escolha da via oral também, principalmente se o paciente estiver cooperativo, tá bom? E aí, tipo, se o paciente for mais idoso, né, você coloca metade da dose daquilo que você for usar, tá? Se a sedação foi efetiva, né? Ah, foi, então vamos monitorizá-la, né? Muitas vezes você vai ter que até pedir um eletro para ver essa questão do intervalo QT, tá? E buscar as causas do porquê dele estar daquele jeito, tá bom? Então você vai pedir muitas vezes exames, você vai fazer a aferição de sinais vitais, tá certo? Sempre fazendo um apanhado geral, mas muitas vezes nesse apanhado geral de causas, né, você vai ter que ir excluindo e muitas vezes direcionado naquilo que você está pensando, tá? Não usar na contenção medicamentosa. Isso aqui é bem antigo, né, diazepam e M, então tem muito médico, assim, que é um pouco mais antigo e que usa muito diazepam e M, tá? Mas isso, assim, não é para se usar, porque não vai ser ele que vai fazer com que o paciente fique mais tranquilo, tá? Então, assim, muitas vezes quando eu estava no internato, eu chegava lá, o médico tinha feito diazepam M, eu sempre faço diazepam M porque melhora, né? Mas não foi o diazepam, ele demora assim, não dá nem para prever quanto diazepam intramuscular vai começar a fazer efeito. Então, não é para se usar, tá? Clorpromazina, né, que é o famoso Apliquitil, também a gente evita ao máximo, tá bom? É preferível não usar, pelo fato de ele elevar bem mais o intervalo que T, tá bom? Então, ser um risco de arritmia bem mais do que os outros, e também esse risco de hipotensão, tá? E também não utilizar essas medicações de depósito, né? Porque essas medicações de depósito, elas não vão ter um efeito ali na hora, eles vão demorar até dias para começar a fazer algum efeito, tá? Aqui eu deixei uma tabelinha, tá bom, assim, de alguns medicamentos que a gente mais usa, né, com algumas características farmacológicas delas, tá? Então, a dose, o tempo por pico, quanto que você repete, tá bom? Então, eu não vou nem me ater, mas sempre observar, ficar atento mais na questão do haloperidol, tá? Que é o que a gente muitas vezes mais usa, tá bom? E é isso, tá? Acho que é mais ou menos isso. Obrigada, doutora Alcenor.